Olá, eu sou Júlio Abedante, sou pastor. Vamos falar de Bíblia? Chegamos na nossa 7ª aula. Isso, 7ª aula, já tiveram 6 para trás. E é importante que você tenha assistido as outras 6, porque todo assunto tratado em novas aulas, eles fazem menção de assuntos de aulas que nós já tivemos, de assuntos que nós já aprendemos. Então é importante que vocês assistam todas as aulas para que a gente possa entender a progressão do processo de redenção da humanidade em Cristo Jesus. Então a aula de hoje tem o tema a origem, a criação do homem especificamente. Eu não vou entrar nesse curso abordando a criação da terra, dos animais, porque como o nosso foco é Jesus Cristo, lembra Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz, olha, falei muitas coisas para vocês, expliquei, mas olha só, quando eu tive junto de vocês aí, nada eu quis explicar a não ser Cristo e este crucificado. É óbvio que Paulo falou de vários assuntos, mas o cerne, o principal, era Jesus Cristo e a sua obra na cruz. E quando nós lemos as epístolas de Paulo aos Coríntios, nós vemos perguntas sobre casamento, sobre dons espirituais, sobre muitas coisas e muito poucas dúvidas a respeito de Cristo e sua cruz, porque Paulo tinha explicado muito bem a respeito desse assunto. E é isso que eu quero fazer na minha limitação, na minha insignificância, na minha qualidade de 5ª categoria, poder explicar um pouco da obra redentora do meu Senhor Jesus. Por isso, nas origens, na criação e todos os assuntos, o foco vai ser o homem e a obra redentora de Jesus, porque a obra redentora de Jesus veio em favor de nós, os seres humanos. Por isso, nessas aulas subsequentes a respeito da criação, falarei do homem. Na verdade, falaremos da criação do homem só nessa aula, porque a partir da aula que vem o calo já começa a apertar. Então vamos lá, nós cristãos já sabemos, nós cremos que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o universo e por consequência criou o ser humano. Mas nem todos pensam assim. Existem os ateus e inclusive cristãos que creem em Cristo, que creem em Deus, mas não creem que Deus criou o homem. E eu vou explicar, segura o reggae. Os ateístas, os ateus, a gente entende. Eles não creem em Deus, logo eles acham que o universo foi formado de uma explosão, de acidente de átomos e que a vida no planeta decorreu de uma evolução natural de substâncias vivas e que, influenciada pelo Sol e energia cósmica, foi havendo uma evolução e nasceram as primeiras células e depois os primeiros seres, ele foi evoluindo e o processo de evolução se dá até que se chega no ser humano, no que é hoje. Isso a gente já sabe, que eles não creem em Deus e que creem nisso, que creem nessa teoria. Mas como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nem só de ateu viverá as contradições sobre a criação. Tem cristão, tem gente que crê em Deus também, que não acredita que Deus criou o ser humano. Existe uma vertente de uma evolução teísta. Olha só, eles acreditam que Deus direcionou e controlou o processo natural da evolução para criar o mundo, o que nele existe. Então, eles dizem o seguinte, os dias da criação de Gênesis foram eras paleozoica, mesozoica, outras zoicas. No processo evolutivo, Deus conduziu para que Adão fosse criado. Então eles dizem que a Terra e as formas pré-humanas antes da criação de Adão são muito antigas. Viu? Quando se tem teístas desse jeito, nós não precisamos de ateístas. Quem tem os amigos desses não precisa de inimigo. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse povo ele crê que Deus não criou o homem. Ele só conduziu a história para que de uma maneira ou outra o homem aparecesse. Não é isso que a Bíblia diz. Óbvio, nós entendemos que a ciência é importante, mas nós não podemos pegar a ciência para apagar a Bíblia. Também não. Vamos lá, bom senso. Mas, por exemplo, quando eu leio o livro de Jó, que é o relato, que é o livro mais antigo da Bíblia, eu vejo menção a dinossauros.
Existem menção a dinossauros no livro de Jó. Por exemplo, Leviatã e Behemoth, quando você vê a descrição, paleontólogos já disseram que cabem na configuração, na descrição física de alguns animais que viviam naquela região na época pré-histórica. Viu? Deus criou o homem, criou o universo de maneira imperativa e tudo que nele há. Nada foi a obra do acaso. O que o ser humano tenta é negar a existência de Deus, e os que não negam a existência de Deus negam a atuação dele na criação de maneira imperativa e viram uma bagunça. Mas e nós? Nós, os cristãos, nós aceitamos a ciência, nós cremos que houveram os dinossauros, que houveram as eras, nós cremos que existem processos de descoberta, de datação, coisas de milhões de anos, às vezes são remarcadas para milhares de anos somente. A gente entende que a arqueologia contribui para a humanidade. Haja visto que temos achado aí artefatos arqueológicos que comprovam a existência, a realidade da Bíblia e dos reis de Israel constantemente. Mas eu não quero me perder no tema, não. O que eu quero dizer é que nós, os cristãos, nós cremos na criação. Nós cremos que o homem, o mundo, os animais e tudo que existe foi criado por Deus de uma maneira imperativa. Deus fez. Deus não conduziu para que se houvesse. Deus fez. Por exemplo, a criação, a Bíblia ensina que o homem foi criado por Deus, à sua imagem, a partir do pó da terra, soprando-lhes nas narinas o fôlego de vida. A Bíblia deixa bem clara que nunca existiu uma criação subhumana ou um processo de evolução. Nós, os criacionistas, que cremos que Deus criou todas as coisas, apesar de discordarmos em detalhes secundários, nós nos unimos na crença de que Gênesis 1 é um relato literal de que Adão foi o primeiro homem. Pois bem, então agora, já que nós falamos que Adão foi o primeiro homem, nós vamos falar agora realmente da criação do homem. E é importante para que a gente entre nesse assunto e aborde a Bíblia, são necessários dois pressupostos, são necessários dois requisitos. A primeira, a fé. Você precisa crer que em Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa ter fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa crer que Deus foi quem fez os céus e a terra, você precisa crer na verdade dele. E o segundo pressuposto é a própria narrativa bíblica, é a Bíblia. É Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Nós precisamos então dessas duas coisas para entendermos a criação do homem feita por Deus. Nossa fé e a narrativa bíblica. Se você não tem fé, se você não crê em Deus, acho difícil, porque ateu não assiste esses vídeos. Nem crente estão assistindo. Mas dificilmente um ateu assistirá esse vídeo. Talvez assistirá para refutar o conteúdo aqui descrito, mas é só. As pessoas podem chegar e falar, não, eu só quero ouvir o que ele está falando e eu não creio em Deus. Deus não existe porque eu não vejo ele. Ué, mas você também não vê o ar. Não, eu vejo, eu sinto o ar. Não, você não sente o ar, você sente o vento, o deslocamento do ar. Do mesmo jeito, a gente não vê Deus, mas a gente sente Deus. Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, fala, o que é nascido do Espírito, o que é nascido do alto, o cristão que é nascido de novo, é como um vento que sopra. Vai daqui e vai para lá. Então, cristãos, meus irmãos evangélicos, se tem muita gente não sentindo Deus, é porque a gente está sendo um vento fraco demais. Mas fica aí só o questionamento, a reflexão e a dica. Vamos para a aula propriamente dita. Então, se a gente tem a fé de que Deus criou todas as coisas, e a gente tem a narrativa bíblica de Deus, que Deus criou o homem em todas as coisas, vamos embora, vamos aprender. E aqui eu quero entrar já combatendo esse outro ponto de vista de alguns cristãos que dizem que Deus só conduziu, que o homem foi nascido da natureza, foi uma evolução. Ué, parou de evoluir? Pensa bem, o homem evoluiu de um animal dizem do macaco, Ué, parou de evoluir? Se for assim, eu vou comprar um macaco e vou deixar aqui no quintal. Quando ele evoluir, eu aviso vocês. Tô brincando, só para quebrar o gelo. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a Bíblia é bem clara dizendo que a criação do homem, ela foi planejada.
Não foi um acaso. Não foi por um acaso que Deus olhou e falou, olha lá, um homem. Não. Foi planejada. Deus também não conduziu a seleção e a evolução natural para que o homem viesse a surgir. Ele criou de maneira planejada. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha aqui, foi planejado, Deus planejou, a Trindade chega e diz, olha, façamos, vamos fazer o homem. E olha o planejamento, como será esse homem? Ele será a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas o que eles vão fazer? Como ele vai se comportar na criação? Como ele vai se comportar diante dos animais, diante do mar, diante da floresta, diante das ervas, das árvores, das plantas? Eles vão fazer o seguinte, eles vão dominar sobre o peixe do mar, eles vão dominar sobre as aves do céu, sobre o gado, eles vão dominar sobre toda a terra, réptil e se move sobre a terra. Ora, o ser humano domina sobre a terra, o ser humano não estou dizendo que a gente entra no mar e não morre, não, estou dizendo que o ser humano da criação de Deus é o que domina. Nós dominamos, infelizmente, de uma maneira cruel, de uma maneira pouco inteligente, de uma maneira destrutiva. Temos destruído a criação de Deus, temos destruído o nosso planeta achando que isso é dominar. Quando, na verdade, estamos sendo tiranos, em vez de dominarmos aquilo que Deus nos disse para fazer. Podíamos fazer isso de uma forma mais sustentável, de uma forma mais racional, mas é o que somos. E nós já vamos... Ai, caiu minhas folhas. E nós já vamos entender na próxima aula por que nós fazemos isso. Espera aí que eu vou buscar minhas folhas que caíram. Voltei. Então a gente vê que o homem foi planejado. Você não é obra do acaso. Você não é obra da evolução. Você não é alguém sem sentido. Assim como Deus criou o homem de uma maneira, a imagem e semelhança dele, criou para se comportar do jeito que ele colocou para se comportar no mundo, você foi criado, planejado por Deus e recebe um papel e um propósito para viver nessa terra, para viver um propósito de uma vida digna de Jesus Cristo. Você não é obra do acaso. Pois bem, nós vimos então que o homem foi planejado, Deus planejou. E agora a gente vê então que se Deus planeja, ele executa. A gente vê que a criação, ela ocorre de uma forma direta, especial e imediata. Gênesis capítulo 1, um versículo abaixo, o 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha o que está dizendo, Deus planejou. E depois está dizendo, e criou o homem. Deus planeja e executa. Diferente do que muitos teístas com seus pensamentos errôneos dizem. Não, Deus não criou, Deus não fez, Deus não agiu de maneira direta, especial e imediata. Ele simplesmente conduziu para que lá no fim aparecesse aí um homem. Deus planejou e Deus executou. Deus fez de uma maneira direta, especial e imediata o ser humano. Então, a gente já viu que Deus planejou o homem para ser a sua imagem e semelhança e para dominar sobre a terra. E Deus executou, criando o homem à sua imagem e semelhança, criando homem e mulher. Outro relato de Gênesis diz que o homem ele foi formado do pó da terra de um modo maravilhoso. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus fez o homem, Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem daquilo que tinha a terra. Engraçado, quando nós olhamos a nossa composição física, existem dentro da gente o quê? Sais minerais, minério, terra. Ouro, existem ouro em partes do cérebro que conduz a eletricidade.
Então o homem tem na sua carne, no seu corpo, essências da matéria da terra, minerais, minérios, substâncias. Ué, parece então que Deus pegou o homem mesmo e fez da terra. Outra coisa que a Bíblia diz é o seguinte: vocês leram esse relato? Olha só. Foi dado ao homem uma alma. A alma é mortal e nos dá esse valor incomparável. Então Deus formou o homem da terra e soprou o Espírito, soprou nas nossas narinas, e o homem se tornou a alma vivente. Ou seja, a alma é a junção do corpo com o espírito. A alma é o resultado do corpo e do espírito. E um outro ponto que a gente tem que lembrar aqui é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas pastor, o que isso quer dizer, imagem e semelhança de Deus? Porque confunde. Eu já ouvi, e veja se você já não ouviu isso. Você está num culto e o pastor que está pregando fala para você, vire para o seu irmão do lado. E a gente ama fazer isso. Vai com aquela má vontade, vira. E o pastor fala assim, olha, tá olhando para o seu irmão do lado? Tá. Você está olhando para a imagem e semelhança de Deus. Deus é igualzinho a esse irmão do seu lado. Você nunca ouviu? Ou ouviu alguém dizer, olha, você é o reflexo da imagem de Deus. Deus é... Deixa eu ver, me olhar na câmera aqui para ver se eu sou a imagem de Deus. Não. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não quer dizer que ele nos fez na sua aparência física, porque nós temos alma, nós somos a alma, que é a junção do corpo e do espírito, e Deus é espírito. Não é disso que a Bíblia está falando. Então, pastor, o que é? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que Deus comunicou ao homem algumas qualidades, alguns dos seus atributos. Não lembra disso? Volta lá, volta na aula, os atributos de Deus, que você vai aprender sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos que são só de Deus e os atributos que Deus passou aos homens também. Vê como uma coisa está presa a outra? Então, quando a Bíblia diz, olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, significa que ele compartilhou algumas qualidades e atributos dele conosco. E quais são, pastor? Primeiro, a inteligência. Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A alma que o sabe muito bem é porque tem inteligência. Mas aí alguns ateus vão falar, a gente vê uns seres humanos aí que não são inteligentes. E eu vou ficar quieto porque contra esse argumento aí eu não tenho retórica. Tô brincando, todo ser humano é inteligente, todo ser humano carrega em si esse atributo de Deus, que é a inteligência. Deus, na sua criação, comunicou, distribuiu, compartilhou essa sua qualidade, essa sua característica com o ser humano. Uma outra característica da nossa imagem e semelhança com o Senhor são as nossas emoções. Nós sentimos as coisas, nós nos emocionamos, nós não somos seres emotivos. Haja visto que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem, na sua humanidade, sentiu angústia e suou sangue. E o último atributo que eu separei aqui é a vontade. Nós somos seres que têm vontade. Então Deus comunicou a nós isso. Então nós governamos a terra, um atributo de uma imagem. Nós temos inteligência, nós temos emoções. Quer dizer que nós fomos feitos nessa imagem e semelhança. Quer dizer que nós temos algumas características, alguns atributos de Deus em nós. E por fim eu tenho que dizer que o homem é isso. O homem tem uma natureza. E essa sua natureza, ela é uma parte física e uma parte espiritual. E aí entra num grande debate teológico. E o que não nos cabe aqui agora. Porque, olha só, a bagunça. Alguns vão dizer que o homem, ele é dicotômico. Ou seja,
ele é corpo e alma, porque a alma é a junção do corpo e do espírito. Então vai dizer, o homem não é corpo, alma e espírito. O homem é só corpo e alma. E a gente vai ver no Velho Testamento somente essas narrativas. Na criação, o homem se tornou alma vivente, Jó, em 2 passagens, Isaías, eles tratam a respeito do homem como sendo corpo e alma. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já tem mais clara essa questão do espírito, da tricotomia, porque o homem é tricotômico, o corpo e o espírito que juntos formam a alma. Então, Paulo escreve dizendo, olha, Senhor, nos santifica o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. E diz que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada tão poderosa que é capaz de, na medida certa, na junção de como o espírito e a alma se comunicam e separá-las. Isso é verdade. Então, no Novo Testamento nós temos a evidência, a conclusão de que o homem é corpo, ele é a alma e ele é espírito. Como eu já expliquei, a alma é a junção do corpo e do espírito. No Novo Testamento está escrito dizendo o seguinte, olha, no primeiro Adão o homem foi feito alma vivente, mas no segundo, em Jesus, espírito vivificante. Glória a Deus por isso. E o homem, eu encerro aqui dizendo que o homem ele foi criado com uma condição original. A sua condição original é ter uma natureza moral santa. O homem foi criado no princípio para ser santo e perfeito. Mas parece que no meio do caminho aí, Adão e Eva fizeram o favor de levar toda a humanidade para o lado do pecado. Mas isso é o que a gente vai ver a partir da próxima aula. A gente vai tratar na próxima aula sobre a queda do homem. O que a gente aprende nessa aula? Que você não é obra do acaso, que isso não é obra do acaso, que o planeta, que o universo, que nada é obra do acaso. Tudo foi planejado por Deus e executado de maneira perfeita. Deus está no controle de tudo. Espero que essa aula possa ter ajudado você, espero que possa ter trazido algum entendimento. E eu termino pedindo o que eu sempre peço, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Se você gostou, curte e se inscreva no canal. Que Deus abençoe.